Bom, Vinícius, vamos começar assim. Trump, né? Todo esse avanço que a direita está tendo. E olha só como é que são os fatores históricos das coisas, né? Como a história ela se repete muitas vezes, né? Há 100 anos atrás nós tivemos a gripe espanhola, né? Que matou muita gente, né? E posteriormente, logo que termina a gripe espanhola, né? Consegue se controlar, ah, o- a direita começa a avançar no mundo, não é só começa com o Hitler, vai para a parte da Holanda também, o Franco na Espanha, Salazar em Portugal, sabe? E, quer dizer, o avanço da direita pós-pandemia. Né? O que tem a ver? É porque as economias, por causa da pandemia, as pandemias entraram no processo, as economias entraram num processo de declínio por causa da pandemia. Bom, e aí os governos não tiveram habilidade suficiente para poder ah, diminuir o impacto que a pandemia fez. Com isso veio aquela bela retórica da direita do século passado que está se usando agora, só que de maneira tecnológica, na internet, né? Eles usam muito bem a internet, né? A internet é muito bem explorada por esse campo da direita, né? Então a gente está passando por um processo muito difícil. Com isso vem as promessas de milagres econômicos, né? De melhorar a vida de todo mundo, e a gente conhece a história. E aí ela vai, avança com um determinado período, esse processo deles, mas só que a economia não evolui. Ela evolui para quem já tenha sob controle a economia, não para nós trabalhadores, que vamos continuar com um índice, vamos ter maiores índices de desemprego, com isso negocia-se baixos salários, porque a massa desempregada é grande, então eles começam a jogar com isso, né? E isso a gente vem acompanhando desde da metade da década de 2010, um pouco anterior, né? Porque olhando assim a questão dos Estados Unidos, então diretamente, né? O Biden não tem muita diferença do Trump, né? Em questão de economia, né? Na questão da política internacional, né? O Trump já só que mais radicaliza mais essa situação. Então quer dizer que não muda muita coisa em relação internacional para nós. O que muda sim é o avanço desse campo com o Trump. Com isso, em outras sociedades, por exemplo, no Brasil aqui, tu vê nas campanhas da internet muito forte as pessoas daqui torcendo para que o Trump ganhe nos Estados Unidos, né? Com isso favorece esse campo aqui no Brasil também e reforça o que está na Argentina hoje. Então, quer dizer, a gente está correndo todo esse risco, o campo progressista está correndo todo esse risco com o avanço dessas pessoas no poder, com essas ideias no poder, né? E, e olha-te, eles estão muito bem implantados. Mídia, né? A mídia, a internet, tudo que envolve a tecnologia hoje de comunicação, eles têm o controle na mão. E o que eles não têm controle, eles conseguem usar tranquilamente, né? Com redes sociais mundiais, Google, né? Instagram, então, são empresas que não têm aquela situação de definir, mas que ajudam a eles, né? Porque eles não podem proibir porque a democracia, né? E eu não estou querendo aqui censurá-los, mas sim ter controle sobre isso. Né? São ideias nefastas, né? Prejudiciais à humanidade. Não é mais só uma questão de trabalhador e, e patrões. A situação é mais crítica hoje. Hoje a gente depende. Temos que mudar todo um sistema, porque não é só a questão de relação dos trabalhadores, e sim um sistema de sobrevivência da humanidade. Porque esse tipo de avanço que está ocorrendo hoje, isso é prejudicial, inclusive, para o planeta. Para te ter uma ideia, se eles não respeitam as nossas vidas como pessoas, eles não respeitam nem as outras vidas desse planeta. Né? Esse sistema não respeita as outras vidas. Né? A gente vai lá, destrói o meio ambiente para construir uma indústria, para quê? Por que a indústria é tão grande para ganhar dinheiro? Por que não faz uma indústria que se beneficie a todos, sem a ganância de usar um diamante a pessoas, por exemplo, né? Ostentar. Não precisa disso.
Eu acredito que a relação de trabalho hoje deveria ser assim, Felipe. Trabalharmos para termos conforto, não luxo. O luxo é desnecessário, né? Então, nós precisamos ter esse tipo de consciência hoje, trabalhar a consciência das pessoas nesse sentido, né? Porque senão nós vamos cair nas mãos de Elon Musk, por exemplo, escravizando as pessoas em Marte.